E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas e esse é o canal Loucos por Novelas. E estamos aqui para conversar sobre o 10º episódio da primeira temporada de Os Outros, essa série brasileira que está disponível na Dona Globoplay. E vamos começar a conversar sobre essa série, mas antes não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like. A gente tem uma meta para chegar em 1000 inscritos até o final do mês, para a gente poder monetizar o canal, então eu conto muito com o apoio de vocês para que a gente consiga isso. Faltam menos de 400 inscritos, então por favor compartilhe pra gente poder aumentar a família. Bom, a gente começa o 10º episódio com a Lohane aí, né, com essa foto meio que tá cheia de fumaça, a gente não entende muito bem. Depois a gente descobre que de fato houve uma grande explosão no prédio e né, essa parte tá destruída, e depois ela abraçada no Marcinho e a gente fica na dúvida o que aconteceu. Será que o Sérgio morreu ou será que foram outros personagens que acabaram morrendo na história? Depois a gente volta num flashback, vê o Sérgio aí sendo consagrado com uma medalha de honra ao mérito pelo fato dele ser um policial que luta arduamente contra a corrupção. E a gente vê a Lohane pequena, né, um pouco menor, abraçada nele, e logo a gente volta pro presente, vê ele segurando o braço da Lohane e falando que ela não vai mais ver o Marcinho e que se isso acontecer, eles vão sofrer uma consequência, principalmente o Marcinho, né? Ela começa a gritar, chama o pai de machista pra cima, fala que o pai dela é um monstro. Ele pega a faca e fala: tá vendo essa faca aqui? A pessoa ia te matar com essa faca. A sorte tua que eu estava lá pra poder te defender. E ela fala: mas quem iria querer me matar? E ele fala: isso eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. O Rogério tá ali também, justamente porque foi ele que avisou o Sérgio, ele que tá cuidando da Lohane, entre aspas, pra avisar o Sérgio quando ela e o Marcinho acabarem se cruzando. Depois mostra a Dona Lúcia e o marido tomando café da manhã e ela preocupada, né? Ela ainda não sabe se a Lohane de fato morreu ou não. Ele tá aqui bem tranquilo tomando café, tá super feliz, super faceiro, mas ele não sabe com quem ele tá lidando. Ele sabe que foi pago pro cara matar alguém, mas ele não sabe que é a filha de um miliciano. E a Dona Lúcia tá bem nervosa porque ela ainda não tem certeza absoluta se deu certo ou não. Depois a gente vê o cara que foi contratado pela Dona Lúcia e pelo marido dela, apanhando, obviamente, do delegado e do próprio Sérgio, a ponto dele falar quem foi a pessoa que acabou contratando os serviços dele. Eles batem bastante no cara e o Sérgio mostra uma foto da Dona Lúcia segurando a cachorrinha dela, perguntando se era aquela mulher ali que tinha contratado o serviço dele, e ele confirma dizendo que sim. Depois a gente vê a Cibele arrumando o cabelo do Marcinho, que a Lohane tinha pintado, né? E ela fala que não sabe o que aconteceu com a Lohane, que a Lohane desapareceu, não fala mais com ele. Ele também não tá bastante preocupado. Os dois estão saindo e dão de cara com Amâncio, né? E o Amâncio vai justamente ali para poder tentar entender o que tá acontecendo entre o Marcinho e a Lohane, e por que a Cibele agora, dessa vez, acabou aprovando essa relação dos dois. Obviamente que com a Cibele existe uma grande dificuldade de conversa, de diálogo, então realmente ele não consegue conversar com ela. Eles resolvem ir até a Mila, pra Mila poder arrumar o cabelo dele certinho, direitinho. Ela tá aqui arrumando, e de repente, dentro da casa da Mila, a Cibele acaba vendo a maleta de ferramentas do Amâncio, e isso acaba gerando uma noia na cabeça da Cibele, e a Cibele pergunta: cadê ali a maleta de ferramentas do Amâncio? E ela fala: sim, é dele sim, é que ele veio arrumar a porta pra mim, trouxe, né, a maleta de ferramentas. E a Cibele fala: nossa, lá em casa era tão difícil dele fazer as coisas aqui, ele veio fazer rápido, que prontidão. Ela pega e dá um dinheiro a mais pra Mila, a mais do que o cobrado por ela pra arrumar o cabelo do Marcinho, e a Cibele fala pra ela: você faria o mesmo por mim, e vai embora. Só que a Cibele ficou bastante desconfiada dessa maleta, sabe? Acho que isso foi o grande gatilho pra ela descobrir que tinha alguma coisa, que existe alguma coisa entre o Amâncio e a Mila. E aqui a Lohane tá em casa, dentro do apartamento do pai, e tem ali a presença do Rogério, que tá ali justamente para poder cuidar e não deixar que ela se aproxime do Marcinho. O Marcinho bate na porta, ela grita, fala que o Rogério tá ali com ela para impedir que ela veja o Marcinho. O Marcinho começa a bater na porta e fala pro Rogério deixar ele entrar para ficar longe da namorada dele. Aqui o Amâncio tá muito feliz porque ele acredita que a relação dele com a Mila só tende a melhorar daqui para frente, e tá ali vendendo, né, fazendo o trabalho dele, e a Cibele tá atrás. Nesse momento a Cibele já sabe, ou melhor, ela já tá
desconfiada que existe alguma coisa entre o Amâncio e a Mila, e ela vai justamente no trabalho dele tirar satisfação. Ela começa a gritar, começa a fazer um escândalo, pergunta na verdade se ele tá transando com a Mila, e ele não foge da raia, ele assume a responsabilidade, fala que os dois não têm mais nenhum tipo de envolvimento, e aí ele está sim com a Mila. Mas vale lembrar que ele e a Mila começaram a ter uma relação enquanto ele ainda estava casado com a Cibele, tá? Mas eles já estão separados, agora ele tá livre para fazer o que quiser da vida dele. Ela faz um escândalo no trabalho dele de fato, e ele também acaba gritando com ela, claro, no calor do momento, e ele acaba sendo demitido do trabalho dele. Aqui a gente tá na reunião do condomínio, a dona Lúcia tá conversando ali com os moradores, falando sobre a situação, principalmente do baile funk que teve ali próximo do prédio, que devido ao acontecimento, muitas pessoas acabaram entrando para dentro do condomínio para poder se proteger. E ela fala de fato, todo mundo começa a questionar ela sobre isso e fala principalmente dessa segurança que o Sérgio tá proporcionando para eles, que de fato não tá dando tão certo assim. E ela fala que vai rever isso, essa questão da segurança do Sérgio. Só que o Sérgio acaba chegando ali na hora. Ela se assusta, só que ela foi muito boca aberta, porque ela acaba perguntando sobre a Lorraine. E o Sérgio fala, minha filha tá muito bem, por quê? E ela, não, porque eu fiquei sabendo que ela foi pro baile funk, então fiquei preocupada pra ver se aconteceu alguma coisa com ela. E ele já tá com ódio dela, né, gente? Se ele pudesse, ele matava ela ali. Só que ele não pode fazer isso agora na frente de todo mundo. Mas alguma coisa ele vai aprontar pra ela, ele não vai deixar esse barato. Aí ele pergunta pra ela, por que tu não me chamou pra essa reunião de condomínio? E ela, eu esqueci de te ligar, mas eu ia te ligar pra te avisar. E ela, mas na próxima reunião a gente conversa, a gente resolve sobre isso. Ele fala, não vai ter a próxima. Dá até um medo isso, né? Dá até um frio na espinha. E pra ficar melhor a reunião de condomínio, a Cibele chega quase na saída do pessoal e coloca a Mila na parede e fala que a Mila tá transando com o marido dela. Se é pra terem fofoca, vão ter a fofoca inteira ali. E a Mila fala que não é bem assim. E ela fala, eu te ajudei, eu te ajudei o máximo que eu pude, eu te estendi a mão quando ninguém te estendeu, e olha o que você faz comigo. A Mila, ela é bem curta e grossa, mas ela enfrenta a Cibele sim, e ela fala a verdade. Fala que quem terminou com o relacionamento dela, quem terminou com o casamento dela foi ela mesma, desde o momento que ela comprou uma arma e se gerou tudo o que aconteceu. Então, se tem alguém responsável pelo fim do casamento, é ela mesma. Quando o Sérgio chega ali no corredor do apartamento dele, dá de cara com o Marcinho, que tava ali, né? E o Marcinho enfrenta ele, só que ele bota medo no Marcinho. Fala pro Marcinho não ficar perto da filha dele, que ele vai matar o Marcinho. E ainda fala assim, manda um recado pra tua mãe, fala que se ela quiser, tô esperando ela aqui no meu apartamento igual a última vez. Ele gospe na cara do Sérgio, e o Sérgio pega o rosto dele e começa a esfregar na cara dele pra devolver o cuspe de volta, né? Aí o Marcinho vai embora, o Sérgio dá um dinheiro pro Rogério e agradece e manda o Rogério pra casa. O Marcinho chega em casa agora um pouco desconfiado do que o Sérgio falou, principalmente quando o Sérgio falou da Cibele. Acho que agora ele começa a somar os pontos e entender o porquê que a mãe dele não gosta tanto do Sérgio. Ele fica olhando assim pra mãe dele, mas ele não fala nada. Ele entra direto pro quarto, a mãe dele tá ali batendo boca com ele, só que ela tá tão preocupada com a vida dela, com a questão do Amâncio. Aí ela fala, filho, você não sabe que teu pai tá ficando com a mãe do Rogério e tal. Aí ele pergunta pra ela, qual é a tua relação com o Sérgio? Você foi na casa do Sérgio? Você transou com ele? Aí ela fica meio receosa e fala, do que você tá falando? Como é que você sabe? Ela começa a gritar desesperada na porta, só que ele não atende ela. A Mila tá aqui, bem na hora o Rogério chega, ela pergunta se ele tá com fome, ela fala que vai fazer comida pra ele, e de repente ele entrega esse dinheiro pra ela. Ela pergunta da onde que ele conseguiu, só que ele não fala que foi do Sérgio. Ele fala que ajudou o Elvis a lavar alguns carros e conseguiu. Ela fala pra ele não se preocupar com isso agora, que ele precisa estudar, precisa se formar na escola, e ele fala, mãe, a gente não tem o meu pai, então eu preciso ajudar, por favor aceita esse dinheiro. E ela acaba aceitando, e aqui a Cibele tá chorando as mágoas com a amiga dela. É normal, né, a gente chorar no colo de uma amiga
quando as coisas não estão muito bem. E essa amiga fala, vamos pra uma balada, vamos curtir a noite. E a Cibele, mas faz tanto tempo que eu não vou numa balada que eu não sei nem como é que é. E ela, vamos, vai abrir uma boate nova e a gente vai dançar essa noite, vai curtir e vamos extravasar. E aqui a gente tem a Dona Lúcia, ela tá bastante preocupada, porque agora ela sabe que a Lohane não morreu e que o cara que foi pago pra matar ela não cumpriu com o serviço. Agora sim, ela tá preocupada, até porque ela sabe que o Sérgio, se tá desconfiado dela, ou melhor, se descobrir que é ela, não vai deixar isso barato. Aí ela fala pro marido quem é a Lohane, que ela é filha do Sérgio, que é um cara que agora está trabalhando com a milícia, e aí sim ele fala, puta que pariu, o que a gente fez? E ela fala que a melhor coisa que eles têm a fazer é ir embora dali. Ele tá usando uma tornozeleira eletrônica, então ele não pode sair. E ela falou, a melhor coisa que tem é a gente sair, a polícia vê que você saiu do endereço e vir atrás, do que a gente ficar nas mãos de milicianos. Então a gente vai sair daqui. Aqui o Amancio tá em casa, depois de ter sido demitido, de ter discutido com a Cibele, e a Mila bate na porta dele, ele atende, fica muito feliz, que agora na cabeça dele os dois vão poder ficar junto, que agora a Cibele já sabe, agora não tem o que esconder de mais ninguém. Daí ele fala, vamos agora se assumir, vamos voltar a ficar junto, fala pra ela que foi demitido, só que ela fala que a melhor coisa que tem a fazer nesse momento é os dois não ficarem juntos, porque tem o filho dela já tá passando por todo um processo, passou desde o primeiro momento que aconteceu tudo que aconteceu, agora a morte do pai, e que ele empurrou o pai, então tem toda uma questão, e ela fala que não quer mais envolver o filho dela em situações como essa, e fala que a melhor coisa que eles têm a fazer é de fato ficarem separados nesse momento. Aí aqui eles estão tentando tirar a tornozeleira eletrônica do cara e parece que eles conseguem. Aí eles ligam para alguém que vai conseguir pegar eles às 5 horas da manhã. Então eles vão passar a noite ali ainda no apartamento, mas às 5 horas da manhã eles vão embora, as malas elas já estão todas prontas. Então realmente eles vão fugir porque eles estão em medo do que o Sérgio é capaz de fazer. E aqui a Cibele tá na boate com a amiga, ela fica um pouco receosa, mas já se solta, começa a beber, começa a dançar, e de repente ela encontra um cara que a amiga dela apresenta, ela começa a ficar bastante próxima desse cara, aí eles vão junto, daí vai passando a noite, eles vão curtindo, dançando, bebendo, aí ela começa ali a ter um envolvimento com o cara, como se fosse um dark room, sabe? Uma coisa mais escura, uns buracos na parede que você vai, né? Não só colocando as mãos, mas colocando outras coisinhas também, mas ela vai ficando ali com ele e tudo, e acaba gerando esse clima entre os dois. E que bom que a Cibele consegue fugir um pouco da realidade que ela tá vivendo, que de fato é uma realidade bem pesada, né? Aqui a gente vê alguém entrando na casa da dona Lúcia, alguém que tá vestido com uma touca que a gente não consegue ver quem é. Ela tá dormindo aqui na cadeira e a pessoa, ela tá usando uma ferramenta e ela tá ali mexendo no gás, e a gente percebe que de fato a pessoa fez alguma coisa ali no gás pro gás acabar vazando. Depois mostra o Sérgio dentro da guarita ali do Elvis, do segurança, vendo ali as câmeras, e de repente eles vendo as câmeras, eles pegam a Cibele com o cara se beijando lá no estacionamento do condomínio. E ela tá faceira, a gente já tá curtindo tudo, tá beijando o cara, e aqui o Marcinho e a Lohane decidem fugir. Ela pega uma bolsa do pai dela que tem uma arma e mais ou menos 10 mil reais em dinheiro, e eles resolvem fugir com esse dinheiro, e eles estão saindo e de repente eles vão pro estacionamento, porque tem câmera em tudo, então o Sérgio pode acabar vendo eles, e eles acabam vendo, principalmente o Marcinho acaba vendo a mãe dele com esse cara aí, curtindo. Eles sobem de volta e o Marcinho fica bastante receoso e fala, vou voltar porque minha mãe está com cara estranho, melhor eu voltar, mas acaba não voltando e indo com ela. Aí eles se escondem, vê ela de novo, e ele não gosta muito do que vê, sabe? Ele fica muito irritado que a mãe dele já tá com outro cara. Aqui a Mila não tá conseguindo dormir, a Mila tá obviamente pensando, né, a ansiedade batendo, e ela preocupada com tudo que tá acontecendo. Também mostra o Amancio, a mesma coisa, não dormindo ali, olhando pro nada, ou olhando pro apartamento da Mila, pensando também. E a dona Lúcia acorda, que ela tava dormindo ali nesse sofá, ela acaba acordando o marido e fala, vamos que já tá quase no horário pra gente ir embora. Ela tá ali, pega o cigarro dela e ela fala adeus, bando de gente pobre, dizendo ela que nunca gostou daquele condomínio. O Sérgio entra no apartamento dele
pega uma bebida, parceiro da vida, e de repente a gente escuta a explosão, que a dona Lúcia foi lá no fogão, acendeu o cigarro dela. A gente escuta e o Sérgio vai pra rua, vai pra varanda pra poder ver. E aqui a gente percebe o porquê que a Lorraine fez essa cara, porque realmente eles estavam saindo bem na hora e ocorreu essa explosão e muito provavelmente a dona Lúcia e o marido acabaram morrendo. A gente certeza absoluta a gente não tem. A Cibele acaba na confusão toda, porque todos os moradores acabaram saindo pra rua. Ela vê o filho olha pra ela, só que o filho foge, sai correndo e ela vai correndo atrás. Ela começa a gritar e ele simplesmente sai correndo e termina o episódio aqui. Foi um episódio bem tenso, porque a gente teve essa morte extremamente cruel da dona Lúcia com o marido, que não era um flor que se cheire, então você não consegue ficar tão abalado com a morte deles, mas foi uma morte bem cruel, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da série. Eu continuo achando uma das melhores séries que o Globoplay já produziu até hoje, mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e por favor compartilhe, deixa o like, se inscreva. Vamos chegar em 1000 inscritos, então eu conto muito com o apoio de vocês para você compartilhar com algum amigo, com alguma amiga que também curte falar de novela, falar de série, pra gente poder chegar em 1000 inscritos e poder monetizar o canal. Então, por favor, compartilhe muito. Beijo e até o próximo vídeo.